Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica bem informado sobre o que acontece no Parlamento Capixaba. Confira com a gente as notícias sobre a primeira sessão realizada na semana. Quem tem os detalhes é a repórter Luciana Wernesbach. Luciana. Karina, na sessão desta segunda-feira foram aprovadas 21 indicações parlamentares ao governo do estado, a maioria solicitando melhorias nos municípios do interior. Já entre as proposições que começaram a tramitar estão 6 projetos de lei e 2 PECs, propostas de emenda constitucional. Além disso, toda primeira segunda-feira do mês, de acordo com o regimento interno, é destinada à tribuna popular. Vamos acompanhar como foi. O planejamento das cidades foi um dos assuntos discutidos na tribuna popular deste mês de junho. O arquiteto urbanista Antônio Chalhub explanou sobre a importância de leis que ordenem a ocupação do solo. Ele usou como exemplo a implantação do bondinho em Vila Velha. Ele é possível porque ele está estabelecido numa lei municipal, ele demanda uma discussão de ocupação ambiental, então é um processo que deve passar por um relatório de impacto ambiental, mas ele traz um benefício para o município muito grande, na medida em que ele potencializa o turismo que hoje existe no município. Outro assunto abordado na tribuna popular foi a vinda de médicos de outros países para trabalhar no Brasil. O vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo ressaltou que deveria ser exigido um exame para revalidar o diploma de quem se formou em outro país. Nós queremos que passe por essa avaliação. É uma avaliação teórica, é uma avaliação prática pelo Conselho Federal de Medicina e Escolas Superiores de Medicina. E uma vez aprovados nessa avaliação, podem tranquilamente dividir o mercado conosco e trabalhar. O que nós queremos é dividir espaço com quem tem qualidade, defendendo não só a classe médica, nós estamos defendendo todos os profissionais de saúde, defendendo a população brasileira que merece e tem direito a um atendimento de qualidade. O último assunto a ser tratado foi a prevenção de queimaduras, exposição feita pelo cirurgião plástico Ricardo José Batista. Queimadura não tem vacina, como eu falo já há algum tempo. Então, principalmente, a forma que você tem de não precisar tratar é prevenir. Basta ver que 55% dos acidentes, principalmente com crianças, acontece por queimadura por líquido quente. Plenamente prevenível. Basta tirar a criança de dentro da cozinha quando o fogão estiver sendo usado. Caso isso não seja possível, use as trempes do fundo com os cabos da panela voltados para trás. Ou seja, dificulta para a criança ter acesso àquelas panelas que estão naquele momento sendo utilizadas. Mais do que a metade das queimaduras são plenamente preveníveis. O que deve fazer? Não ter álcool líquido dentro de casa, ele não é um produto de limpeza, não acender churrasqueira com álcool e não deixar o álcool na mão da criança para ela matar formiguinha ou botar fogo no papel. Então, é importante a prevenção, porque cada paciente desse queimado, tratado, ele vai gastar para o Estado em torno de $500 por dia de tratamento. Mais de R$1.000 por dia de tratamento. Para participar da tribuna popular, basta procurar um dos gabinetes dos parlamentares. Secretário de Estado da Fazenda presta contas de investimentos do Executivo. Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Comissão de Finanças realizou audiência pública para a prestação de contas do secretário de Estado da Fazenda. Dados de receitas e despesas do governo de janeiro a dezembro de 2012 e dos 4 primeiros meses deste ano foram apresentados aos parlamentares. O secretário destacou os investimentos nas áreas de saúde e educação, que, segundo os números apresentados, estão acima do limite mínimo estabelecido pela Constituição. O limite mínimo para a educação, 25%, nós estamos alcançando 28%, chegando quase a 29%, e o limite de saúde, 12%, chegando a 15%. Isso é importante porque isso se traduz em investimento na área social para a população, principalmente a população mais carente. O presidente do colegiado avaliou a prestação de contas realizada na Casa e a gestão das finanças públicas pelo governo do Estado. Aqui foi feita uma comparação do último quadrimestre de 2012 com o primeiro de 2013
E as preocupações que nós temos, elas estão sendo administradas pela Secretaria da Fazenda, acompanhadas pela Comissão de Finanças da Assembleia, e acho que assim nós vamos construir um caminho que vai levar o Espírito Santo a manter o seu orçamento real em atividade, gerando desenvolvimento e riqueza para o nosso povo. Deputados conhecem a atuação da Petrobras no estado. A Comissão Especial de Petróleo, Gás e Energia da Assembleia Legislativa recebeu o gerente-geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Petrobras no Espírito Santo, que falou sobre a produção atual de petróleo pelas bacias terrestres e marítimas do estado e as perspectivas de investimento da empresa. A produção nos 5 primeiros meses do ano superou a média de 300 mil barris por dia de petróleo, cerca de 10 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural entregues na costa do estado do Espírito Santo. Nos próximos anos, a tendência também é de crescimento. Os investimentos em 5 anos vão superar 14 bilhões de dólares. José Luiz foi questionado pelo presidente da comissão, deputado Marcelo Santos, sobre a forma como a empresa lida com a prevenção de acidentes ambientais. Com a maior responsabilidade possível, não só pelas próprias licenças, né, que nós temos que ter para operar, né, tanto pelo IBAMA como também a autorização da Agência Nacional do Petróleo, mas principalmente investindo em novos recursos, barcos, né, para eventuais vazamentos, mas principalmente na prevenção. Então, na área de poços, com redundâncias, com procedimentos, com testes dos equipamentos, e na área de monitoramento das operações, instalando centros integrados de operação. Hoje nós já temos centros desse tipo no país, em Vitória, já funcionando, e vamos ter um grande centro integrado de operações aqui em Vitória também no próximo ano. Outra questão apresentada foi referente à perspectiva de geração de empregos para absorver a mão de obra local. Nós precisamos de trabalhadores. Hoje, nossas atividades no estado, no dia a dia de nossas operações, entre empregados da Petrobras, de empresas que prestam serviço à Petrobras, nós demandamos cerca de 10 mil trabalhadores nesse dia a dia, então as perspectivas também são muito boas. O deputado Marcelo Santos fez uma avaliação positiva dos dados apresentados. A riqueza do petróleo, ela vem transformando a economia do nosso estado de forma muito veloz e que a população, na maioria das vezes, não tem todas as informações de como esse desenvolvimento econômico acontece, e há uma preocupação nossa da comissão do crescimento econômico ser seguido do social. E o papel nosso é cobrar, fomentar, discutir e apresentar para a sociedade os resultados, sejam positivos ou negativos. Nesse caso, o resultado positivo que a Petrobras apresenta no Espírito Santo, que vem ampliando ainda mais a receita econômica do nosso estado e que ela precisa ser melhor empregada para que nós possamos garantir, porque o petróleo não é um bem infinito, ele vai acabar e nós temos que estar com isso preservado aqui no Espírito Santo, com novas tecnologias, com ferramentas importantes e a principal delas, o conhecimento. Prevenção aos crimes nas saídas dos bancos e direito de defensores públicos em pauta na Comissão de Segurança da Casa. 2 proposições de autoria do deputado Gilcinho Lopes tiveram mérito aprovado na Comissão de Segurança da Casa. Uma delas é a proposta de emenda constitucional que assegura que os defensores públicos sejam julgados pelo Tribunal de Justiça, direito já concedido a juízes, procuradores e membros do Ministério Público. Os defensores públicos, eles fazem um trabalho humanitário, eles fazem um trabalho onde que não tem o advogado, e então eles defendem publicamente a sociedade e às vezes eles têm que se insurgir contra o poder executivo e às vezes são até trocados de lugar e às vezes processados por alguns secretários em decorrência da situação em que eles vivenciam, que são ausência de remédio, a falta de fornecimento de remédio pela Secretaria de Saúde. Então, eles ingressam em juízo e conseguem. Internações em UTI, eles ingressam em juízo e conseguem. E, às vezes, eles são processados por um juiz de primeiro grau
que ele está contrariando o interesse daquele juiz naquela comarca. A outra matéria aprovada é o projeto de lei que altera uma legislação estadual com o objetivo de responsabilizar as instituições bancárias pela prevenção dos crimes conhecidos como saidinha de banco. Ainda durante a reunião, os deputados receberam dos representantes das categorias dos trabalhadores da área de segurança pública um documento que solicita a incorporação da escala especial de trabalho no salário dos policiais civis, militares e bombeiros. É um salário que já está no contra-cheque do servidor, portanto não vai ter alteração, não vai ter repercussão financeira, não vai haver nada. Simplesmente, quando o policial se aposentar, ele vai poder levar isto para a aposentadoria e é na fase em que ele mais precisa, que é quando ele está aposentado, ele ter um ganho maior para poder suportar as despesas com médicos, com remédios, as despesas com a condição que ele não vai ter, que é a condição de quando jovem. Comissão de Ciência e Tecnologia cria novas funções para o grupo e aprova matéria sobre a forma de cobrança do valor do litro de gasolina. Projeto que proíbe mais de 2 dígitos de centavo no preço dos combustíveis comercializados no Estado teve o mérito aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa. De acordo com a justificativa da proposta, o uso do terceiro dígito é uma prática lesiva ao consumidor. A matéria é de autoria do deputado Dari Pagun. Os deputados aprovaram também o mérito de projeto de resolução, que inclui novas competências para a comissão. A comissão ela é ciência, tecnologia, inovação, petróleo, gás, tudo tem a ver com o sistema de energia. E nós não tínhamos o tema gás, que deriva do petróleo. Então, incluímos o gás natural e incluímos a energia. Eu acho que é importante, porque tivemos aí a Semana da Energia, onde a comissão ela procurou trazer as pessoas importantes, a ASP, para discutirmos, e ela não estava incluída dentro da comissão. E não tem nenhuma comissão na Assembleia permanente que tenha esse tema. Então, é uma coisa importante que já foi aprovada na Comissão de Justiça, já foi aceito pelo plenário. Eu acredito que vem dar mais o quê? Mais solução aos assuntos inerentes, que é importante, que é o sistema energético, bem como o sistema de gás, que o Espírito Santo hoje é um dos grandes produtores de gás natural, onde está interligando aí para várias cidades do Estado e para fora do Estado, e um tema que não poderia ficar fora. A Assembleia Legislativa continua acompanhando denúncias de irregularidades na construção de posto fiscal em Mimoso do Sul. A reunião da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa contou com a presença do ex-secretário de Estado da Fazenda, Bruno Peçanha Negres. Ele prestou esclarecimentos sobre o posto fiscal São José do Carmo, em Mimoso do Sul. De acordo com o ex-secretário, a obra do novo posto começou em 2003, mas somente a primeira parte, de terraplanagem, foi feita. Isso porque, em 2009, o Poder Executivo decretou o fim desse formato de fiscalização, já que grande parte dos processos já havia passado para o ambiente digital, especialmente com a criação da nota fiscal eletrônica. Os avanços tecnológicos, a automação, os processos mais eficazes de controle de auditoria e a própria inteligência fiscal. Isso fez com que a gente reconduzisse esse projeto para outra finalidade. Os deputados questionaram ainda uma suplementação de verba realizada após este decreto. De acordo com o parecer do DR, existia risco ainda de prejuízo ao meio ambiente, dos recursos hídricos e questões de obstrução da pista que poderia levar, inclusive, a acidentes. Então, era fundamental nós colocarmos a obra no melhor segurança possível, inclusive para utilização em outras finalidades. Os membros da comissão fizeram requerimento de abertura de uma auditoria para analisar os contratos e outros documentos relativos ao caso. Foi proposto pelo deputado Euclério uma fiscalização com auxílio do Tribunal de Contas, conforme prevê o artigo 70 da Constituição, e a comissão já avocou o que garante a Constituição, e nós faremos uma fiscalização, uma auditoria com relação à obra e à decisão de construir e a de não efetivar o posto fiscal de Mimoso do Sul. Garantindo com que o recurso público pago pelo cidadão seja bem aplicado e sejam feito com o maior zelo possível, que é questionado hoje a construção do posto fiscal de Mimoso do Sul, que foram investidos mais de 25 milhões de reais
e praticamente nada saiu do papel. E o Jornal Panorama termina aqui, mas continue acompanhando a atuação dos parlamentares pelo nosso site, Twitter ou Facebook. Obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.